Ontem o Brasil alcançou a marca de quase 66 mil mortos e mais de 1.600.000 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Enfrentamos a maior crise sanitária da nossa história. Uma crise que expôs aquilo que nós, trabalhadores e trabalhadoras que somos usuários de serviços públicos, conhecemos muito bem, o sucateamento do SUS. O que essa palavra sucateamento significa? Significa baixo investimento e uma rede de atendimento pequena frente às necessidades da população, sem contar a falta de profissionais como médicos e enfermeiros. Mas essa crise não surge do nada ou por incompetência dos governos. É uma crise fabricada justamente pelos governos e por setores empresariais para justificar a privatização do SUS. Em um país como o nosso, onde impera o capitalismo, a sociedade é organizada pelos donos do capital para funcionar com um só objetivo: aumentar a acumulação de capital deles. E essa acumulação de capital, que só pode ser alcançada por um único meio, é feita aumentando a exploração dos trabalhadores, seja por rebaixamento dos salários ou pelo desmonte dos direitos sociais e dos serviços públicos. É claro que aqui no Brasil, a classe dominante brasileira e, consequentemente, todos os governos, historicamente mantém com o povo uma relação de exploração muito perversa. Estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. E os 5 homens mais ricos do Brasil têm uma riqueza equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso não é por acaso. E não é porque esses 5 homens mais ricos são mais inteligentes ou dotados de algum dom divino que os demais mortais não têm, não possuem. Essa acumulação de riqueza em uma ponta pequena só é possível pela miséria e pobreza de milhões de pessoas na outra ponta. E essa acumulação de riqueza é favorecida, primeiro, porque essa gente é dona de uma massa de capitais tão grandes que elas submetem o conjunto da sociedade aos seus interesses e fazem com que o Estado e os governos atuem no sentido de garantir que essa acumulação continue. Querem exemplos? Então vamos lá. Aqui no Brasil, proporcionalmente, os pobres pagam mais impostos que esses ricaços. Uma pesquisa feita em 2017 mostrou que do total de impostos arrecadados no Brasil, quase metade vinha da arrecadação de bens e serviços que são produtos de consumo popular. Enquanto isso, os lucros e dividendos de atividades financeiras recebem várias formas de isenção. Querem outro exemplo? Se a acumulação de capital é feita pela exploração da massa trabalhadora, o governo e o Congresso, com o apoio do STF, fazem, por exemplo, uma reforma trabalhista, como foi feita no Brasil, para reduzir ainda mais os salários, retirar direitos e liberar geral a terceirização. Porque pagando salários menores, o lucro dos donos do capital aumenta. Querem ainda outro exemplo? Os governos começam a privatizar serviços públicos, como fornecimento de energia, água e transporte público, e entregam para empresas privadas que vão acumular capital a partir da exploração desses serviços. A tarifa desses serviços são chamadas de preços administrados. O que isso significa? Significa que o seu preço não pode oscilar de acordo com a demanda, mas está regulada por um contrato. O preço está regulado por um contrato. Aí a gente pode pensar, bem, isso é bom porque o preço está lá estipulado no contrato e a empresa não pode aumentar do jeito que ela quer. Só que a gente sabe que não é assim. No caso do transporte público, que é um serviço também, tem um preço administrado, o Brasil tem uma das tarifas mais caras do mundo. E isso acontece porque a gente sabe como é a relação promíscua das empresas de ônibus com as prefeituras. O que a gente precisa entender é que tudo isso não é o desvio de uma regra padrão, mas faz parte do jogo da acumulação do capital. E agora, em meio à pandemia, o ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, quer aproveitar o cenário de caos para permitir que essa acumulação de capital no Brasil seja ainda maior. Em nome do combate ao desemprego e para fazer a economia voltar a crescer após o fim da pandemia, o governo quer impor aos trabalhadores e trabalhadoras um regime que aumenta a precarização das condições de trabalho. Seria um regime em que os trabalhadores ganhariam por hora trabalhada e sem FGTS e sem recolhimento de contribuição para a Previdência. O que isso significa? Significa salários ainda menores e o fim da Previdência Pública, obrigando um trabalhador, para ter algum tipo de amparo em caso de doença ou mesmo de uma eventual condição de se aposentar,
de ter de contribuir para uma empresa de previdência privada. Ou seja, aquilo que Paulo Guedes e Bolsonaro não conseguiram na reforma da Previdência, eles querem conseguir agora, né? Com essa carteira verde-amarela, impondo condições de trabalho praticamente regulando a informalidade. O objetivo dessa gente é um só. Eles querem fazer com que nós, trabalhadores e trabalhadoras, sejamos escravos assalariados. Teremos de trabalhar como loucos em troca de salários cada vez menores e de condições de trabalho cada vez piores. O que eles querem é que esse tipo de emprego que prolifera entre os trabalhadores de aplicativos ou motoristas de Uber seja a regra geral. Esse é o modelo de país que essa gente quer construir. Um país de pouquíssimos milionários e bilionários que constroem sua riqueza à custa de centenas de milhões de trabalhadores e de trabalhadoras. É isso que é o capitalismo. Mas se a gente não quiser morrer de tanto trabalhar, precisamos nos organizar para resistir. Organizar e resistir como a galera dos aplicativos, seja quem trabalha em moto ou bicicleta, que fez na semana passada uma grande paralisação denunciando justamente suas péssimas condições de trabalho e a remuneração baixíssima que eles recebem, tendo muitas vezes de andar de bicicleta dezenas, 30, 40, 50 quilômetros por dia. É só assim, organizados para resistir e lutar, que vamos dar um basta a esse cenário de superexploração e conquistar o fim dessa escravidão assalariada que submete todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, a condições cada vez mais indignas de vida. Eu acho que é isso. Uma boa semana a todos e até a próxima.